Bora falar de uma elétrica que eu sempre sigo de olho, que é a ISA Energia. Vamos falar dos resultados do segundo TRI de 2025, uma queda de 40% nos lucros da ISA, mas será que isso é justificável ou não? Vamos falar um pouco de ciclos, principalmente ciclos de investimentos nesse tipo de empresa. E eu vou abrir também a minha planilha pessoal sobre elétricas. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá? Então vamos destrinchar um pouquinho demonstrativos de resultado da ISA Energia. A receita líquida caiu em 7,5% ano contra ano. Um ponto positivo, as despesas com pessoal, manutenção, serviços e outros também caiu em 7,2%. O EBITDA caiu em 11,4% e o lucro líquido caiu 40%, principalmente causado por causa da dívida líquida, que aumentou em 37%, justamente por causa do resultado financeiro. Os juros com a dívida encontram-se muito altos e os patamares da Selic no Brasil também encontram-se altos. Então essa é a tempestade perfeita para bater diretamente na veia do lucro líquido da ISA Energia. E para a gente entender melhor tudo o que ocorreu na DRE até aqui, a gente tem que olhar com muita cautela para a última linha, que é o CAPEX, que seriam os investimentos, excluindo fusões e aquisições, que aumentaram em 72,2%. Esse foi o principal motivo do aumento da dívida líquida, que consequentemente bateu no lucro líquido da ISA Energia, mas eu vou explicar para vocês melhor nos próximos slides e vocês vão entender perfeitamente o que tem acontecido com essa empresa. Falando um pouco dos destaques do segundo TRI de 2025, foram redefinidas pela ANEEL a RBRE no setor financeiro. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que seria essa indenização que a ISA recebe. Então a ISA vai deixar de receber 1,5 bi por ano para descer para 1,2 bi por ano. E eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide. Falando um pouco de reajuste de ciclo, a receita anual permitida aumentou em 84 milhões, que foi 1,3% ano contra ano. E para quem investe nesse tipo de empresa, tem que entender que empresas do setor elétrico passam por diversos ciclos e em alguns momentos elas passam por ciclos de investimentos onde a empresa vai investir um pouco mais para que ela venha colher no futuro as receitas desse tipo de investimento. E no presente isso pode acabar causando uma queda nos dividendos no curto e no médio prazo. Então percebam que a ISA Energia investiu 1,1 bilhão no segundo TRI de 2025, que foi 72% a mais versus o segundo TRI de 2024, já tendo um ponto positivo, que foi a energização do projeto Água Vermelha, que vai aumentar a receita anual permitida da ISA Energia em 8,5 milhões, e ela veio com 16 meses de antecipação. Então a ISA Energia tem um ótimo trabalho nessa energização, porque ela sempre consegue antecipar os seus projetos. E falando um pouco dos impactos da RBSE, que é essa indenização que a ISA Energia recebia, nos últimos anos a ISA vinha recebendo 1,5 bilhão de indenização, porém o voto do relator foi para que descesse para 838 milhões, mas a decisão final da ANEEL ficou em 1,2 bilhão. Anualmente isso deve causar um impacto negativo de 317 milhões e como ainda há 3 anos de recebimento, então no total nos próximos 3 anos a ISA Energia deve ter um impacto de quase 1 bilhão. E percebam que entre o ciclo 2027-2028 e 2028-2029, a ISA Energia deve ter um impacto na sua receita de 1,5 bilhão, causado principalmente pela RBSE. E falando um pouco da receita anual permitida 2024-2025, aumentou em apenas 1%, principalmente causado pela queda na RBSE, porém o ajuste tarifário pelo IPCA conseguiu compensar em partes essa queda, aumento também de 106 milhões em reforços e melhorias, e isso consequentemente aumentou em 1% ano contra ano. E para a gente destrinchar um pouco da receita anual permitida da ISA Energia, hoje a concessão paulista é responsável por 56% dessa receita.
novas concessões em operação 28% e novas concessões em construção de 16%. E a própria ISA Energia já consta que dentro da concessão paulista, 54% vem da RBSE. Então, o impacto disso deve ser de 1,9 bilhão, ou seja, uma queda de 30% nessa receita anual permitida em 2028. Falando ainda de ciclos de investimentos, percebam que nesse slide, que é de uma apresentação anterior da ISA Energia, ela estava esperando um CAPEX na ordem de 5,5 bilhões entre 2025 e 2029, e no slide da apresentação do segundo TRI de 2025, a ISA Energia consta que deve ter um investimento de 7,3 bilhões ainda para 2025 e 2028. E dos 5 projetos que estão em execução atualmente, deve gerar uma receita anual de 1 bilhão, com um CAPEX remanescente de 7,3 bilhões, e eu acredito que até 2028, que vai ter um tombo nas receitas da ISA Energia por causa da RBSE, eu acredito que todos os projetos já devam estar construindo e funcionando. Percebam que apenas 2 têm previsão para março de 2029, porém a ISA Energia normalmente adianta os seus projetos, então eu acredito que até 2028 esses 2 projetos estejam em operação. Porém, conforme havia falado em slides anteriores, a queda na RBSE vai causar um impacto de 1,5 bilhão na receita da ISA Energia e a receita anual desses projetos é de 1 bilhão. Então ainda teria um gap comparando a queda da receita versus a receita anual permitida, que deve aumentar dentro das receitas da ISA Energia. E se a gente comparar a receita anual permitida pelo CAPEX que ainda deve ter que investir, daria em torno de 14% de retorno. Além dos investimentos Greenfield, que seriam os projetos do zero, a ISA Energia também tem que investir em reforços e melhorias dentro dos projetos que a própria ISA já tem, que é para renovação e ampliação e garantir a confiabilidade. Então a ISA Energia, comparando TRI por TRI, aumentou seus investimentos em cerca de 40%, porém a RAP dividida pelo CAPEX gira em torno de 12% a 17%. Então, no longo prazo, esses reforços e melhorias tendem a incrementar a receita da empresa. E aqui eu quero salientar um ponto muito positivo, que foi o avanço da receita líquida operacional da ISA Energia, que é justamente a receita que vem da própria operação da empresa. Então percebam que TRI por TRI a receita operacional aumentou em cerca de 45%, e entre semestres a receita operacional aumentou em 31%, principalmente causado pelo reajuste da RAP por IPCA, cerca de 3,9%, a energização no quarto TRI de 2024 diminuindo e no segundo TRI de 2025 de água vermelha, e a parte negativa que vem da RBSE, ela teve um leve reajuste pelo IPCA de 3,93%, porém houve aquela redução do componente econômico, consequentemente batendo no resultado da ISA. Continuando falando de custos e despesas operacionais, esse eu achei um ponto muito positivo, porque a ISA conseguiu controlar. E falando um pouco do consolidado do EBITDA, uma leve queda olhando semestre a semestre de 2,4%, e olhando TRI por TRI uma queda de 11,4%, e o lucro líquido também uma queda de 40%, principalmente causado pela receita líquida, que bateu bastante no lucro. A depreciação também houve uma brusca queda, principalmente causado pelo resultado financeiro, que eu quero falar um pouco mais nos próximos slides, principalmente porque como a empresa está entrando num ciclo de investimentos e os juros no Brasil estão altos, então isso acaba impactando diretamente o resultado financeiro, visto que os juros com as dívidas estão extremamente elevados. Então a ISA Energia ainda cita alguns pontos, um efeito não recorrente e não caixa da reversão da RBSE, um ponto positivo da gestão ativa da redução dos custos com PMSO, um ponto negativo de um maior patamar na depreciação, que eu já citei que bateu no lucro líquido, mais um ponto negativo que é a despesa financeiras com juros, que eu vou falar no próximo slide, e um ponto positivo que foi a redução da base tributável, melhorando assim a parte de impostos.
e esse é um slide de bastante atenção, quero que vocês gravem bastante, que fala um pouco sobre o endividamento da ISA Energia. Percebam que hoje a maior parte da dívida da ISA Energia é em base do IPCA e do CDI, e principalmente o CDI tem ficado em patamares muito elevados no Brasil atualmente. E o nível de endividamento saiu de 2,72 para 3,43 e eu acredito que ainda deva subir mais. Dentro desse patamar entre 3 e 3,5 para uma empresa que tem receitas estáveis como a ISA Energia não seria tão preocupante assim, mas à medida que esse endividamento pode passar de 4, 4,5, 5, isso acaba sendo preocupante. E particularmente eu achei o prazo médio da dívida muito baixo, de apenas 7 anos e meio, e um alto custo de dívida. Percebam que é 13,3% pré-fixado ou IPCA mais 7,6%. E mais um detalhe que me chamou a atenção, as dívidas estão levemente controladas até 2028, depois sai de 850 milhões para 1,2 bilhão e vai ser justamente no momento em que a RBSE acaba e aí as dívidas e os juros chegam com força. Então esse pode ser um ponto de preocupação nessa empresa. E um ponto interessante é que a ISA Energia tem uma alta distribuição de lucro na forma de dividendos. Percebam que desde 2014 vem distribuindo entre 75% a mais de 100% dos seus lucros na forma de dividendos e em 2024 pagou cerca de 10,3%. Porém, eu acredito que em 2025 isso não vai repetir um dividendo tão alto assim. Porém, é inegável o retorno e a criação de valor que a ISA Energia fez aos seus acionistas. Desde dezembro de 2012, saindo de uma base 100, a ISA Energia entregou 571%, as suas concorrentes Taesa 472%, a Alupar 220%, 198% do CDI, 191% do índice de energia elétrica e o Bovespa apenas 108%. Então a ISA Energia conseguiu entregar um retorno médio de 16,8% ao ano, que seria IPCA mais 10,3%, e também comparando com o CDI, 288% do CDI. Realmente um trabalho fantástico na criação de valor. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a ISA Energia fica cotada num preço sobre valor patrimonial de 0,71 e olhando por esse indicador ela estaria barata, porque a média dos últimos 10 anos foi em torno de 0,96. O PL projetado para 2025 fica na casa dos 9,6, o que seria 16% mais alto do que as médias dos últimos 10 anos, e eu projetei um lucro líquido na casa de 1,5 bilhão, porém o mercado projeta cerca de 1,8 bilhão de lucro líquido, mas como sempre eu quis ser um pouco mais conservador e com 75% do payout, a ISA Energia deve pagar algo em torno de 7,8% de dividend yield, porém a ISA Energia paga proventos na forma de JCP, então o dividend yield líquido deve ficar na casa entre 6 e 6,5%. E como prometido, essa é a minha planilha pessoal, falando apenas das elétricas que estão contidas nela. Então hoje a que deve entregar um maior dividend yield deve ficar com a CPFL, seguido pela ISA Energia, CEMIG e Celesc. Porém hoje eu fico com uma certa cautela na ISA Energia, principalmente olhando para o futuro e para o seu endividamento. Acredito que ela deva baixar um pouco mais os seus proventos para poder entrar num ciclo de investimentos um pouco mais saudável, para que isso possa trazer mais retorno aos seus acionistas no longo prazo. Quem quiser dar um pause para acompanhar um pouco mais a minha planilha, fica à vontade. E para complementar, a ISA Energia normalmente anuncia proventos no final do ano. Em dezembro aconteceu em 2021, 22, 23 e em 2025 anunciou proventos em janeiro, porém ainda referentes a 2024, e eu acredito que até o final do ano a ISA Energia deve anunciar mais proventos. E eu tô gravando esse vídeo logo após o fechamento do mercado e o mercado não gostou desse resultado. No momento a ISA Energia caiu 3,5% na data de hoje, então isso realmente acabou desagradando o mercado. Mas me conta aqui, pessoal, essa é uma empresa que você mantém no radar? Seria isso uma oportunidade ou realmente é melhor esperar um pouco para acompanhar um pouco mais? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço!